Olá, sou Renato Carneiro e vim novamente conversar com você sobre possibilidades e alternativas e informações que vão ampliar as suas capacidades de mobilização de recursos. Para você que não sabe, aqui a gente está com uma sequência de vídeos, uma sequência de conteúdos que tem esse objetivo, fomentar, melhorar a capacidade de organizações sociais mobilizarem recursos e dialogarem com seus doadores. Essa é uma meta e que está relacionada a um método que eu consegui desenvolver em 15 anos de atividade no terceiro setor para potencializar esse diálogo, né, com os doadores e com as pessoas de uma forma geral. Hoje a gente vai conversar sobre categorias de doadores. Eu sei que muita gente tem uma certa ressalva com relação a isso, não gosta muito de pensar em categorizar ou dividir em categorias os seus doadores em função de uma série de questões, mas a gente vai usar aqui, vai dialogar sobre tudo que é positivo no uso desse método, né, dessa ferramenta. Tá? Quando a gente, no decorrer desse vídeo, a gente vai conversar sobre as principais categorias que eu utilizo no meu dia a dia e que fazem parte da minha forma de mobilizar recursos, o que é particular a cada categoria, o que é que diferencia, o que é que faz com que eu coloque a pessoa numa categoria ou em outra, como utilizar esse conhecimento em favor do processo de mobilização de recursos e outras informações que a gente vai ver no decorrer do próprio vídeo. Primeiro, sendo bem objetivo, eu vou apresentar para você 6 categorias. São 6 categorias que vocês não vão ter dificuldade em identificar pessoas do banco de doadores que vocês já utilizam e que podem ser enquadradas em qualquer uma delas. São as categorias mais típicas do processo de doação para que você inicie essa distribuição dentro da sua organização e aí depois você mesmo pode pensar em outras categorias que fazem parte da sua realidade. Como, por exemplo, pessoas que vêm através de um determinado mobilizador, de um determinado consultor. Vai ser bem nessa linha que a gente vai conduzir e essas informações que eu vou apresentar para vocês, dessas 6 primeiras, elas independem da origem desses doadores, mas depois você pode criar categorias mais específicas levando em consideração isso também. A primeira categoria que eu vou falar para você é a categoria doador típico. Normalmente é mulher, tem mais de 40 anos, levando em consideração a residência dela, a região em que ela mora no Brasil. Ela está no centro-oeste, nordeste ou norte do país, tem o ensino superior completo, é uma pessoa religiosa ou tem religião e pratica essa religião que ela tem e está bem satisfeita com a renda mensal dela. Ela costuma doar bens, materiais, imóveis e coisas relacionadas a isso, mas também doa materiais pequenos como mesa, cadeira, tecido e também dinheiro. Esse é o doador típico de toda a organização. Caso você não consiga enquadrar o seu doador em nenhuma das outras 5 categorias que eu vou apresentar, você coloca ele na categoria doador típico, ok? E essa apresentação que eu falei de uma média, de um perfil das pessoas que geralmente estão nessa categoria, elas não são limitantes. Nenhuma das categorias que eu apresentar para você ela é fixa, ela é estática. Se for assim, ela não vai cumprir o papel que ela precisa ter. A categoria ela precisa se adequar ao perfil do teu doador, do doador da tua organização, e as pessoas que estão nela, elas estão por um tempo. Pode ser que dure mais tempo, pode ser que dure menos, mas a ideia é que você conduza diálogos para também possibilitar essa movimentação. E aí eu vou explicar isso bem direitinho no passar das outras categorias. Tá? Então, primeira categoria, doador típico. Caso você não consiga enquadrar o seu doador em nenhuma outra categoria das que eu falar, bota nessa que tá tudo certo. A segunda categoria é a categoria doador reativo. É aquele doador que sempre que você procura ele com alguma necessidade, com alguma demanda, ele contribui. Mas normalmente ele não faz esse movimento de entrar no site, de fazer a doação por ele mesmo de forma autônoma, né? Vamos dizer assim. Sempre exige que haja uma movimentação por parte da organização
Ele não tem uma causa bem definida, ele não atua com criança, nem com qualificação profissional, nem com saúde, nem idoso, nem família, mulher, ele não tem esse tipo de definição. Na verdade, ele leva em consideração muito as pessoas que estão ao seu redor, preferem doar diretamente a pessoas ou organizações. Então, aquela pessoa na rua que está precisando, que ele viu, ele vai fazer uma contribuição direta, ele faz uma doação, um patrocínio, né, que a gente chama, ele faz uma doação direto para organizações sociais, enfim, valorizam as organizações e pessoas que estão no seu entorno, que são conhecidas. A igreja, então, sempre que há uma solicitação, uma demanda, é aquele cara que vai todo domingo para a igreja, mas não, por exemplo, se for católico, ele não contribui com a oferta. Mas quando o padre fala lá na frente que a igreja está passando por uma dificuldade, que, enfim, precisa ratear algum tipo de pagamento, ou que está fazendo uma rifa para trocar, sei lá, para pagar a luz da igreja ou alguma coisa do tipo, ele sempre participa. É a segunda categoria de doador, chamado doador reativo. A terceira categoria de doador que eu criei é a doador online. Essa doador online é um cara que prefere processos que levem em consideração a tecnologia e formas virtuais de conhecer e efetivar a sua doação. Ele busca na internet também informações sobre projetos diversos, é uma pessoa que tem uma causa bem definida, é super informado, então ele conhece, ele vê certificações, ele considera importante doar para organizações que são reconhecidas, seja localmente ou, enfim, na esfera que for possível. E ele não só doa quando ele não pode doar, quando ele não está podendo doar, ele não fica simplesmente você não fica com a negativa dele. Ele não doa em dinheiro, mas ele doa o tempo dele, a disponibilidade e os contatos, compartilhando as informações sobre o processo de doação com outras pessoas. Isso é importantíssimo. Quando ele está com possibilidade financeira, ele faz a doação financeira e, se você pedir, ele também compartilha com outras pessoas. Então, é um doador muito importante que tem feito a diferença na maioria dos projetos. Ele a doação faz a parte dele, financeiramente falando, mas ainda busca outras possibilidades de contribuir, como, por exemplo, compartilhando o conhecimento, seja via WhatsApp ou Telegram ou qualquer forma de compartilhamento de informações e de comunicação. Instagram, Facebook, ele faz isso de uma forma muito efetiva, entendendo que isso também compõe o papel dele. Tá? A terceira categoria foi o doador online. Tem um doador que eu acho super interessante, porque ele é um doador desconfiado. O título da categoria é Doador Dinheiro Não. E coloquei esse nome em referência à música, de fato. E é um cara que ele doa tudo. Ele doa tempo, ele doa material, ele não compartilha, mas ele conversa com algumas pessoas sobre o seu projeto. Mas ele é um cara super desconfiado com relação ao processo de doação, desconfiado com relação às organizações do terceiro setor. Ele não acredita muito na causa, mas vamos dizer que ele, de certa forma, limpa a consciência dele, participando, doando material, doando roupa, doando alimento, móveis, enfim, materiais de escritório, material de limpeza. Ele de alguma forma faz a parte dele, mas ele não deixa de continuar, de seguir desconfiado com relação às organizações, às pessoas. Enfim, é um doador que é bem desafiador, mas quando você consegue movimentar ele para qualquer outra categoria, você praticamente ganhou um Oscar, porque é muito difícil fazer movimentações com ele. O quinto doador é um doador que sempre participa, ele se parece muito com o doador reativo, só que diferente do doador reativo, que exige que você faça o contato direto com ele, faça uma solicitação personalizada, esse doador é um doador que também se movimenta sozinho. Eu chamo ele de doador confete, que é o cara que não perde uma festa. Se você vai fazer um jantar, você compartilha em qualquer rede, ele conhece seu projeto, se chegar até ele a informação, ele compra, mesmo que você não mande.
Se compra para ele, compra para a esposa, para a família. Se é uma festa de carnaval, ele também compra. Se é um evento como uma rifa, um bingo, ele participa. É um cara que ele faz a doação, mas esperando de alguma forma um retorno, seja isso através de entretenimento ou participar de algum evento que distraia ele, que distraia a família, que possibilita interação entre as pessoas da casa dele. Então o doador confete é um cara que normalmente quando ele não tem condição de doar, seja dinheiro ou material, ele participa como voluntário. Então vai ter aquela festa, ele vai lá e diz, ó, eu não tenho condição de comprar o ingresso, mas eu venho aqui vendo o cachorro quente, eu fico na barraca do lanche, eu fico na entrada. Então o doador confete também é um doador importantíssimo no processo, porque sim, ele engaja, né, no processo de uma forma geral, ele se implica, ele vê daquilo tudo ali o que é que ele pode, como é que ele pode participar de alguma forma. Vale muito a pena e geralmente as doações acontecem em datas específicas, né? Então Natal, festas de fim de ano de uma forma geral, o São João, que aqui no nosso estado, aqui em Pernambuco, na nossa região, é muito forte. Então se a organização faz festa de São João, também o doador confete costuma se aproximar. Se existe festa na Páscoa, geralmente se celebra, tem o ovo da Páscoa, coisas do tipo, ele também engaja. Então é um doador bem importante, mas que sempre está em busca de algo mais. Não quer simplesmente doar e receber a prestação de contas e se sentir uma pessoa melhor. Ele quer doar, receber uma prestação de contas, mas ele quer receber também alguma coisa. Seja a oportunidade de desempenhar alguma atividade ou até o participar do evento, né, como um convidado. Tá? Vale a pena o diálogo com ele. E aí, por último, eu vou falar do doador empenhado. Eu chamo de doador empenhado, que algumas organizações chamam de doador recorrente. Só que, por exemplo, uma pessoa que doa para todas as festas que você realiza, eu considero um doador recorrente. Só que a maioria das organizações chama de doador recorrente aquele cara que doa todo mês. Eu prefiro chamar de doador empenhado, aquela pessoa que doa dinheiro todo mês, de alguma forma. Ele pode contribuir em causas diferentes todo mês, mas ele sempre faz a doação. É um tipo de doador raro, porque no Brasil, em função da condição financeira, das crises que a gente vive, crises econômicas e coisas do tipo, a gente tem poucas pessoas que se colocam nessa posição de todo mês contribuir, com muito ou com pouco, mas de contribuir mensalmente. É um doador raríssimo. Para você ter noção, da população que doa no Brasil, ele representa 30%. Então, é raro. Se você tem uma carteira boa de doadores empenhados, que todo mês, de alguma forma, colocam um recurso no seu projeto, é bom cuidar deles com muito carinho, porque são raríssimos. E se você está com eles todos aí, mantenha. É muito mais difícil conquistar do que manter. Esse doador é o doador que toda instituição deseja, no primeiro momento, porque ele é que dá uma previsibilidade do uso do recurso. Então você sabe que você tem, por exemplo, uma entrada de R$1.000 por mês. Você consegue se organizar para um custo de R$1.000 por mês. Pior é você não ter essa previsão. Você trabalhar hoje e não sabe o que é que vai ser próximo mês, não sabe o que é que vai ser no outro. Se você tem um grupo de doadores empenhados forte ou um plano de captação muito bem desenhado, você consegue ter essa previsibilidade. Fechada essa questão das categorias, das 6 categorias que eu apresentei para você, eu acho que ficou muito claro qual é o papel e qual a diferença de cada um deles. Eu vou dar alguns exemplos de como você pode movimentar as pessoas nessas categorias. Então, por exemplo, uma pessoa que doa, um doador confete, por exemplo, que doa cada festa para você, ele pode receber informações de que além daquela doação, daquela festa que ele realizou, ele também pode contribuir mensalmente, caso ele queira. Ou ele pode indicar outras pessoas. Ou esse processo que ele faz enquanto doador confete, participando apenas dos eventos, ele pode realizar totalmente de forma virtual e se tornar um doador online. Então essa movimentação que você vai poder fazer. E outra coisa, os doadores podem estar em mais de uma categoria. Uma pessoa que doa
todas as festas de forma virtual, ele é tanto um doador online quanto um doador confete. E aí você, quando for se comunicar com ele, por exemplo, o que é que eu falo para um doador online? Eu compartilho com ele novidades do nosso sistema de doação, certificados e prêmios que a organização recebeu, conselhos em que a organização esteja presente, enfim, premiações, palestras que forem dadas em nome da organização, em universidades, em faculdades, compartilhamento de conhecimento, lançamento de livro. Isso eu faço para o meu doador online. E aí, quando chegar naquela determinada festa, eu também compartilho informações do evento que eu vou realizar, porque tanto essa movimentação pode acontecer para um lado ou para o outro. Por que é importante você ter o doador confete? Você, por exemplo, se você tem um doador confete que ele é totalmente analógico, conseguir migrar ele para a doação online. A doação online ela é mais barata, tá? Se ela acontece de forma automática, se você tem um CRM, se você tem um sistema de gerenciamento de doação, é muito mais barato do que você depender de um profissional que vá lá, pegue a ficha de cadastro daquele doador, verifique se ele doou naquele mês. Se ele não doou, faça uma ligação, envie motoboy, todo esse processo. Se você tem um CRM que faz isso, que pode, por exemplo, debitar no cartão de crédito de forma automática, que pode, assim que a mensagem, que a doação chega, enviar uma mensagem para a pessoa agradecendo que aquela doação foi efetivada e que vai ser importante para o projeto. Enfim, termina sendo muito mais barato e você consegue fazer com a equipe mais enxuta, tá? Se todos os seus doadores analógicos estiverem na categoria doador online. Categorizar os doadores não foi criado para você priorizar contato com nenhum dos doadores. Todos os seus doadores são especiais. Todos os seus doadores eles contribuem com sua causa e eles devem ser tratados com muito carinho, com muito zelo, com muito respeito. Então, saber as categorias deles não é para priorizar o contato com um ou com o outro. É apenas para organizar e estruturar essa comunicação. Uma outra coisa que não é para que categorizar os seus doadores não serve é criar rótulos definitivos. É você dizer, esse aqui é um doador online e ele vai ser sempre doador online. Se for para isso, também não vale a pena criar as categorias. Você deve ter um sistema que possibilite movimentação, tá? E não que seja rígido, fixo e um rótulo que você colou e não descola mais naquela pessoa. Também categorizar os doadores também não serve para você estimular preconceitos. Então você deixa de falar com um determinado doador porque você sabe que ele é um doador só confete. Não é para isso que foi criada a categoria. Você deve dialogar com seus doadores sempre que for possível e sempre que você pensar em alguma coisa, em alguma linha de comunicação para aquela categoria ou para a movimentação, tá? Então, é importante que você esqueça os preconceitos com relação às categorias. E para criar, mais uma vez, só para reforçar, para criar doadores mais importantes do que outros. Digo de novo, todos os doadores são importantes. Todos os doadores juntos fazem a diferença na sua causa. Se um doador confete sair, você vai ter menos resultado. Se um doador empenhado sair, você vai ter menos resultado. Então, fique bem atento a isso e trate todos com respeito, com carinho, com zelo, com a lisura, com a transparência que toda relação que envolve doação deve estar relacionada, que deve fazer uso, tá? Por que usar as categorias é uma oportunidade para você e pode alavancar o seu processo de doação? Primeiro que a comunicação fica infinitamente mais fácil e mais assertiva. Você consegue falar diretamente com aquelas pessoas que doam através do virtual. Você consegue falar exatamente com todas aquelas pessoas que doam em eventos específicos. Você consegue falar com quem doa, mas não doa dinheiro, com quem doa material, com quem doa roupa. Você consegue falar com aquelas pessoas que, além de doar, vão compartilhar o processo. E aí, ter essas categorias, essa distribuição, vai lhe ajudar demais. Se você tiver, além dessa categoria, alguns softwares para lhe ajudar, é fantástico, né? O resultado vai ser infinitamente maior. Caso não tenha, também não é problema. O foco
quando você tem as categorias e você sabe qual é o perfil de doação de cada um desses seus doadores, você também consegue fazer campanhas intra-doadores para a movimentação. Então você pode todo mês ou a cada 2 meses tentar realizar uma campanha de movimentar os seus doadores esporádicos, né? Doadores que doam, seja lá qual for a categoria dele, mas que ele doa poucas vezes por ano, em um doador empenhado, que doa todo mês um valor, seja ele pequeno ou grande, mas que todo mês ele faz uma contribuição. Então, essas categorias fazem com que você tenha campanhas que sejam mais focadas no que é o seu doador e no perfil dele. Os doadores eles vão se sentir mais confortáveis na relação com você, porque ele não fica o tempo todo recebendo mensagens que não tocam na relação dele com você. Por exemplo, um cara que é um doador confete e ele fica o tempo todo recebendo mensagens: sua doação não chegou, precisamos de você, você pode doar esse mês, você pode... Se ele o tempo todo recebe esse tipo de mensagem, primeiro que a caixa de mensagem dele já vai começar a considerar spam, porque ele não vai nem abrir. E segundo, que cria uma relação de incômodo. É como se você tivesse o tempo todo dizendo a ele que aquela doação dele na festa não é tão importante quanto se ele doar todo mês. Então, se você consegue, você sabe que ele é um doador confete, você vai manter ele lá e, eventualmente, você manda um e-mail, pode ser um e-mail pessoal, escrito mesmo, todo o e-mail, dizendo, a gente está aqui, agora a gente está com uma campanha para doadores mensais, né, e queremos saber se você pode participar. Se você não quiser, não tem problema, a gente já recebe com muito carinho, com muito amor a sua doação nos eventos que a gente realiza, é muito importante, contribui com o sucesso do evento. É só mais uma oportunidade, caso você esteja interessado. Se não tiver, a amizade é a mesma. Então esse tipo de relação não causa incômodo para o seu doador. Ele pode até dizer, nesse mesmo e-mail que você falou da doação mensal, você pode dizer, inclusive nosso próximo evento vai ser daqui a tanto tempo, a temática vai ser essa, enfim, explorar bastante o diálogo com o seu doador partindo do perfil de cada um. E por último, gerenciar tudo isso fica muito mais fácil quando você tem categoria, doadores divididos por categoria. Você deve estar pensando, poxa, mas eu só tenho 30, 40 doadores, não tenho tanto trabalho em fazer o gerenciamento deles, consigo saber exatamente qual é a necessidade, qual é o foco de cada um, enfim. Para mim é muito fácil fazer isso. Mas eu acredito que se você está vendo esse vídeo até agora, você não está satisfeito com seus 40 doadores. Você quer 100, 200, 300, 1000 doadores, 2000. E isso é que vai, de certa forma, te dar a sustentabilidade do teu projeto, te dar a tranquilidade financeira, que a gente já conversou em outros vídeos. E criar essas categorias vão te ajudar nisso. Porque aí, quando tu categorizar, tu vai dizer, eu tenho 2000 doadores, 200 são doadores empenhados, 100 são doadores festivos, não sei quando, enfim, você vai fazer essa distribuição baseada, tem 500 são doadores online. Então essa distribuição é que vai te ajudar a destrinchar os teus doadores e não ficar com volume. Tenho 2000 doadores, eu preciso falar com eles todos os dias. Tenho 100 disso, 200 daquilo, 500 de tal categoria, aí você vai se organizando com relação a esse fluxo de comunicação. Então, termina sendo uma oportunidade porque te ajuda, potencializa os teus resultados nesse diálogo com os doadores e no gerenciamento do processo de doação de uma forma geral. Falando sobre alguns cases de sucesso, a gente inicialmente deve pensar que todas as organizações, acho que do Brasil, elas dividem os seus doadores entre contribuintes mensais e contribuintes esporádicos. Geralmente os esporádicos são chamados de doadores pontuais, os doadores mensais são chamados de doadores recorrentes. Geralmente, mas são também associados, são padrinhos, são diversos termos, e aí a gente pode estudar centenas de organizações que utilizam desse tipo de divisão para o seu processo de doação. Então a gente tem, por exemplo, o Lar de Clara, que é uma organização muito forte aqui em Pernambuco, principalmente Jaboatão e Cabo de Santo Agostinho, mas conhecida no estado inteiro, na região inteira. Ela utiliza a terminologia padrinhos. Já a Fundação Terra tem padrinhos, mas tem outras possibilidades de doadores
mensais, e também tem os seus souvenirs, suas formas de contribuir de forma pontual também. Então, enfim, se a gente for analisar aqui case de sucesso, a gente vai ter diversos, e todas as organizações fazem pelo menos essa divisão mínima. O que é o doador mensal, o que é o doador esporádico, que é o dou uma vez perdida. Eu proponho que além dessas duas, você que levando em consideração essas duas, mas que você distribua em 6 categorias diferentes que eu já falei para você. Certamente você está pensando aí, pô, Renato, é muito difícil fazer essa divisão por categoria. E eu digo a você que não é difícil, não precisa de um software muito complexo. Basta que você, no início, dedique um pouco mais de tempo para essa organização dos seus doadores, e aí, na medida que a coisa vai acontecendo e vai crescendo, você já vai colocando nas categorias certas. É como se você utilizasse caixas para organizar suas fichas de doadores. E aí nessas caixas você, no início, você tem uma pilha com 2 resmas de papel, com 1000 doadores. E você vai ter que olhar cada uma das fichas e colocar em 6 caixas diferentes. Depois, claro que vai levar mais tempo, só que depois que você distribuir esses 1000 doadores nas 6 caixas, vai ser muito mais fácil, porque quando chegar mais um doador, você já bota na caixa certa, quando chegar você já bota, e aí fica muito mais fácil manter. Hoje você tem tudo num lugar só, e aí a ideia é que você distribua e mantenha essa distribuição, isso vai facilitar bastante o seu trabalho. Não é necessário, você também, eu falei aqui, se você tiver um CRM, você deve estar pensando, com CRM é muito fácil, a gente consegue fazer tudo, um software ou com algo muito complexo ou muito caro, certamente vai ser mais fácil gerenciar por categoria. E eu lhe digo o seguinte, é possível você começar hoje com a sua agenda do celular e com o seu aplicativo preferido de mensagem. Então você pode criar no seu aplicativo preferido as listas de transmissão, e os doadores que estão cadastrados na sua agenda de celular, você pode botar ao lado dele a categoria dele. Então pode ser, por exemplo, o Pedro, doador empenhado, o Tiago pode ser o doador online, o Davi pode ser o doador confete. E aí você vai fazendo essa distribuição na sua agenda do celular, sem precisar de grandes softwares ou coisas muito claras, que se você tiver vai ser muito mais fácil, mas não tendo, também é possível realizar, e o resultado é importante. Nas listas de transmissão você divide, doador online é uma lista, doador eventual outra lista, ou doador empenhado é outra lista, doador confete é outra lista, doador típico, que foi o que a gente conversou, que não ficou em nenhuma categoria, outra lista. E aí você vai mantendo essa comunicação com cada um deles. Uma outra dúvida, um outro pensamento aí, vamos dizer assim, sabotador, que deve estar passando pela sua cabeça, que está atrapalhando que você comece a colocar em prática as dicas que eu falei para você nesse vídeo Renato, para fazer isso eu preciso de uma equipe gigantesca. Não precisa, só precisa de disposição e organização. Se você sozinho, uma noite ou algumas noites durante uma semana, fizer essa distribuição no seu celular, pegar o material que você já fazia para dialogar com seus doadores e começar a compartilhar através das listas de transmissão, caso não tenha nenhum CRM, nem nenhuma ferramenta de e-mail marketing. Você pode usar mesmo seu celular, sua agenda e seu app de comunicação favorito. Então, não precisa tempo, organização e disposição. Se você tiver essas 3 coisas, sua equipe gigantesca. Digo de novo, se você tiver isso, perfeito, você vai ter condição e capacidade de tratar mais volume de dados, mais volume de pessoas, de doadores. Não tendo, vai no teu limite. Renato, eu não consigo fazer com os meus 5.000 doadores, faz com 500. Depois tu dá prosseguimento a essa atividade, mas começa e você vai ver que o resultado é muito positivo. Como é que a gente não pode fazer essa categorização? Primeiro, ligando para os doadores para saber informações sobre o processo de doação deles. Tudo tem que partir do seu banco de dados, das informações que você tem. O seu doador, ele tem certeza que você sabe quantas vezes ele doa, ele sabe da importância que a doação dele tem no seu projeto.
Então ele não vai acreditar quando você ligar para ele para perguntar, vê, esse ano tu doasse 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes tu fizesse a doação de forma efetiva? Tem como me mandar os comprovantes? Isso estremece demais a relação com o doador, mostra uma desorganização sem precedente e que não tem nada a ver com o que você está querendo. Você quer, na verdade, estimular, fazer com que ele participe mais, com que ele doe mais. Então isso só vai acontecer de forma efetiva se você realmente analisar os seus dados, suas informações sobre cada doação. Não entre em contato com o doador não, pelo amor de Deus. E criar categorias fixas. Como eu falei desde o começo, as categorias elas foram criadas para organizar essa comunicação. Mas é claro que o doador ele pode se movimentar de uma categoria para outra. É claro que você tem que atualizar isso. Eita, fulano que só doava quando o motoboy ia lá, agora ele está doando direto no sistema. Então pega a fichinha dele e bota lá na categoria do doador online. O doador empenhado, que fazia doações o tempo inteiro, todo mês, enfim, entrou em contato dizendo que ficou desempregado e vai ter que reduzir a quantidade de doações que ele vai fazer. Em vez de doar agora todo mês, ele só vai doar de 4 em 4 meses. Então você pega a fichinha dele, já coloca em outra categoria e vai fazendo essa movimentação, tá? Conforme for mais cômodo para o doador. Como é que... Renato, eu não tenho muitas informações. Tenho poucas informações sobre esses doadores. Como é que eu posso fazer? Eu tenho muitas. Como é que eu vou distribuir essas informações? Analisa os hábitos de doação de cada doador para o seu projeto. E também dá um Google lá, dá uma pesquisada no Google. Você pode ver aquele seu doador super importante. Pode aparecer em várias reportagens doando para outros projetos. Então, se todo mês ele doa para alguma causa, mesmo que não seja a sua, ele já é um doador empenhado. O que você só precisa é dialogar com ele para fazer com que ele doe todo mês para você. Mas ele já é um doador empenhado, ele pulveriza a doação, ele joga um pouquinho numa causa, um pouquinho em outra causa, e aí você tem que mostrar para ele a importância que isso tem na sua vida e na vida do seu projeto, para que ele priorize sempre fazer com que o recurso caia na sua conta, impacte a vida na sua conta, na sua organização, né? E impacte a vida das pessoas que você atende. É isso, pessoal. O vídeo, espero que vocês tenham gostado. Essas são as categorias que eu utilizo no meu dia a dia, mas você fique à vontade, inclusive, para compartilhar aqui nos comentários, caso você pense em outras categorias possíveis. Então, ou que você utilize, né? Vamos dizer que eu utilizo uma doação, não sei, um doador provedor, que é um doador que o dinheiro que ele doa é utilizado para realizar alguma atividade específica. Renato, eu prefiro usar o padrinho, porque o padrinho tem uma determinada... Enfim, me diz aqui, comenta aqui o estilo de doação, o tipo de categoria que você cria aí no seu projeto, para que a gente, inclusive, possa trocar um pouco mais de figurinha e possa crescer junto. Muito obrigado e até o próximo.